Porque hoje em dia Tem a tem tal de da tudo. segurança, né? Vamos já Exatamente. começar a falar isso, gente. Ó, para vocês, né, já dando uma pincelada aqui, né, de certa forma, o que eu adorei, né, do Dr. José Renato Leite. Por um acaso, eu encontrei ele nas redes sociais, né, e comecei a acompanhar. E eu falei, nossa, que legal. Eu adorei a forma que ele explica, a forma que realmente ele interage, a forma que ele coloca. Porque você que é mulher, principalmente, né? Você que é mãe, ou enfim, né? Tem algum. A gente pensa, nossa, mas como funciona a cirurgia, né? Só que, de certa forma, não tem ninguém que explica exatamente com clareza, né? Com os detalhes. E aquilo eu fiquei encantadíssima. Tanto é que eu estou tão feliz que ele está aqui, né, agora fazendo parte aí da nossa grade, sendo um dos empresários destaques na sua área de atuação e contribuindo aqui, que, assim, eu acredito que vai agregar muito na sua vida. Então, tirem todas as dúvidas. Se vocês quiserem, tá? Depois vocês podem estar seguindo lá as redes sociais dele no Instagram, @Dr. José Renato Leite, tá? Qualquer coisa, vai lá no meu perfil, no @Sônia_Nogueira, que lá você vai encontrar o perfil dele também com facilidade e vocês realmente vão entender o que eu estou falando para vocês. São explicações incríveis, né? Eu que agradeço pelo convite aí. Gente, eu fiquei muito contente. Estou muito contente de recebê-lo aqui. Eu também tenho muitas dúvidas, então também eu vou esclarecer também. Sim, claro, é Eu um vou mundo estar aqui. totalmente diferente. Né? Eu vou estar me colocando aqui como você que está em casa assistindo, às vezes tem dúvida, por isso que mande as suas perguntas também, porque eu, lógico, né, vou estar perguntando como se fosse você, mas, lógico, pode ser que tenha alguma pergunta que não me veio na cabeça e vai fazer toda a diferença, né? E tem, né, a tal da segurança. Como que funciona? Porque às vezes a gente pensa, todo cirurgião é igual, ou dá para acreditar. Não, tem todo um procedimento, precisa verificar se é realmente um profissional que tem todas as. Como que funciona isso? Você que está em casa, né? Para as pessoas que estão em casa, como elas se certificam realmente do profissional? Exatamente. São várias etapas de certificação que a gente passa e tudo culmina na nossa prova de título de especialista, que a gente chama, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que você deve sempre se certificar. Vai procurar um profissional, um cirurgião plástico, você acha que ele é cirurgião plástico? Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e lá pelo meio do site você consegue colocar o nome do profissional e verificar realmente se ele é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele passou por todo o treinamento, né, que exige para poder estar praticando essa profissão que não é fácil, né? Tem todo realmente um treinamento que a gente tem que passar. E outra forma também é pelo próprio site do Conselho Regional de Medicina. Você consegue ver lá se o profissional realmente está registrado, que a gente chama de registro de especialidade, como cirurgião plástico, cirurgião geral, ou seja, qualquer especialista que você for hoje em dia, você consegue fazer essa certificação muito fácil. O celular está na mão de todo mundo, você entra lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou no próprio site do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e você consegue ter certeza que você está passando com um médico especialista que tem toda a certificação, toda a segurança para te atender. Eu percebo, né, eu acompanhando lá no seu perfil via Instagram, você realmente coloca muitas novidades, assim, que eu, particularmente falando, eu não tinha conhecimento, eu não sabia, não entendia. Então, por exemplo, a gente vai aqui até depois mostrar algumas próteses que ele vai estar explicando o que é. Eu, particularmente falando, eu nunca tinha visto uma prótese, na verdade, na vida. Então, hoje é a primeira vez que eu estou vendo também, entendendo. Eu acho que eu estou, na verdade, me preparando, né? Eu acho que eu estou, na verdade, me preparando, gente, tomando coragem. É um processo, é um processo. É um processo, por etapas, né? A gente vai tomando coragem, vai se condicionando para poder realmente falar, não, realmente agora estou preparada psicologicamente de todas as formas e vocês estão inclusos nessa preparação também, né? Para tirar todas as dúvidas possíveis para essa realização. E eu vi, né, que eu achei muito curioso, que eu não sabia, falando, né, nesse momento de próteses, que hoje tem a parte que dá um corte no músculo. Sim, Para sim. dar uma sustentação. Eu não sei como era exatamente antes, mas assim, gente, assim, ele vem recheado de novidades mesmo, né, do que realmente vem acontecendo nesse universo. Sim, sim, com certeza. Na verdade, assim, a prótese de silicone, né, ela
é utilizada muito para aumento das mamas, né? Para aumento mamário, para aquela mulher que tem pouco seio e quer aumentar o volume. Esse seria o principal objetivo do uso da prótese de silicone. E aí, de fato, existem algumas técnicas para se fazer isso. Para você ter uma ideia, a gente consegue colocar essa prótese de silicone pelo sulco da mama, que é o principal acesso por ela, por onde a gente introduz a prótese no seio. Pode ser colocada pela areola, por exemplo, do bico, e até mesmo pela axila, tá? São as vias por onde a gente consegue colocar. Isso seria o que a gente chama de vias de acesso. O mais comum, o mais frequente, na minha opinião, o melhor, que dá o melhor acesso e a maior segurança, realmente é aqui pelo sulco da mama. Por essa parte de baixo aqui. De baixo. É um cortezinho que, em geral, gira em torno de 5 centímetros. Muito e que pequeno. Fica muito pequenininho e fica super escondido aqui no sulco da mama. E aí o que você até comentou dessa questão do músculo e tal, essa prótese, por esse acesso, a gente consegue introduzir ela, existe aqui a glândula mamária, né? Abaixo dela a gente tem um músculo, que é o peitoral maior, que é o músculo que todo mundo tem, e essa prótese pode ser introduzida, por exemplo, logo acima desse músculo peitoral, ou às vezes até abaixo desse músculo peitoral, que é o que a gente chama de prótese retromuscular. E, na verdade, não existe uma maneira só, uma maneira correta, tudo tem a sua indicação, digamos assim, e vai depender muito de cada caso. É por isso que é importante passar com um especialista para ver, né? Exatamente. Ó, eu vou realmente, gente, assim como muitos de vocês, eu sou totalmente leiga, então eu vou soltar, às vezes, algumas perguntas, assim, bem crua, né? Que, tipo assim, não entendo nada, né? Mesmo eu acompanhando, mas a gente sempre tem as curiosidades, né? Sem dúvida, é um mundo novo, né? Totalmente, mas a gente precisa saber, para ter certeza, se certificar, para poder realmente ir pegando confiança, entendendo, né? Com certeza. Como que funciona. Tem essa história do músculo. Tem, né? Antes de fazer essa pergunta, eu vou falar uma coisa muito legal que eu achava, né? O silicone, ele é para sustentação ou ele é para preenchimento? Isso eu preciso fazer, porque, gente, para mim, era sempre sustentação. Exatamente. Qual é a realidade dos fatos? Essa é uma das dúvidas muito frequentes, que tem muita confusão entre as pacientes e todo mundo. Mas, de fato, o silicone não serve para sustentar. Então, por exemplo, aquelas pacientes que têm os seios um pouco mais flácidos ou caídos, só o silicone não resolve o problema, porque o silicone, na verdade, só serve para aumentar, dar volume, né, que a gente diz. Quando a gente precisa levantar o seio, aí não seria só uma cirurgia de mamoplastia de aumento, que é a prótese de silicone pura e simples que a gente chama. Seria uma cirurgia de mastopexia com a prótese de silicone. Mastopexia essa sim seria a cirurgia para sustentar, onde a gente vai ajustar a mama por cima dessa prótese de silicone. Então, são coisas bem diferentes. Sim. Totalmente diferente, então? Totalmente diferente. O silicone não vai ajudar na sustentação, na verdade. O silicone, na verdade, vai estar pesando sobre a sua mama. Então, a tendência é até, a longo prazo, ele ceder até mais rápido pelo peso que ele faz e pela força da gravidade puxando. Então, por isso que é muito importante o uso do sutiã e tudo mais, e não cometer exageros. É óbvio que vai muito também do gosto pessoal e da anatomia de cada paciente, mas o ideal é sempre a gente colocar próteses de silicone proporcionais ao tamanho da paciente, ao tamanho do tórax. Então, tudo isso tem que ser avaliado durante uma consulta, quando a gente está conversando com o nosso paciente. Ou seja, por exemplo, eu vou falar por mim mesma, né? Eu sou uma mãe, gente, vocês sabem, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, enfim. Por exemplo, lógico, né, que hoje meu seio não é igual quando era mais nova, a gente amamenta, realmente fica diferente. Então, por exemplo, eu, de forma leiga, achando que de repente era só colocar o silicone, ele vai ficar melhor, então não existe isso, teria que ajustar, então. Exatamente. Talvez sim, é óbvio, precisaria passar por um exame clínico pra mesmo, para a gente avaliar, né, esse grau de pitose, que seria a queda que a gente chama, ou o grau de flacidez, para a gente ver se no seu caso seria só a inclusão da prótese e está pronto, resolvido, ou se além dessa inclusão da prótese a gente precisaria fazer o ajuste de pele por cima para deixar tudo do jeito certo, né? Que seria, de repente, gente, eu acompanho os vídeos dele lá no Instagram. Tem um que você mostra que você corta, né?
seria essa cirurgia que corta a pele, no caso, Sim, e depois ajusta? Exatamente. No caso da mastopexia, Eu acompanho, hein? normalmente aí não envolve só uma cicatriz no sulco mamário, igual a prótese de silicone comum, que é uma cicatriz de no máximo 5 centímetros, mas envolve uma cicatriz geralmente em T invertido, que a gente chama, que é uma cicatriz periareolar, então vai uma cicatriz em volta da areola, reta para baixo e uma no sulco da mama. Porque normalmente quando a mama está cedida ou caída, às vezes o bico está virado mais para baixo, às vezes está mais para cima, e a gente precisa reposicionar ele na posição normal. Só colocar a prótese não permite isso, entendeu? A gente coloca a prótese e depois faz todo esse ajuste por cima, e daí a necessidade dessas outras cicatrizes, que são muito bem assim ajustadas para ficarem o máximo escondidas. E é óbvio que infelizmente, cicatriz é para o resto da vida, né? Uma vez que a gente faz uma cicatriz, seja por um corte, machucado, é para o resto da vida, mas a gente tem hoje em dia muito cuidado, desde a técnica cirúrgica e tudo mais, e pomadas e cuidados pós-operatórios para fazer com que essa cicatriz fique o melhor possível, tá? E nesse procedimento de ajuste, né? O corte dele é maior que 5 centímetros? Como que funciona? Sim, assim, principalmente nessa parte da região do É um pouquinho do maior. Aí vai depender muito do grau de tamanho. flacidez, exatamente, do tamanho de cada paciente e da quantidade de pele que a gente tem que tirar. Tá? Então, realmente, ele pode se estender, geralmente vem mais até aqui no meio, em alguns casos, bem para a lateral, até na região próximo da altura daqui da axila. Mas sempre fica escondido dentro da mama, isso dentro do sutiã, por exemplo. Isso porque que é o mais coloca o importante. sutiã, coloca tudo, Fica- ninguém vai perceber. É um risco que fica, né? Exatamente. E provavelmente, hoje em dia, mesmo dependendo da pessoa que, quando tem alguma cicatriz, às vezes escurece. Hoje em dia tem procedimentos que dá para fazer um clareamento, uma pigmentação, né? Que existem- ajusta, né? Exatamente. Desde micropigmentação para ajustar a coloração A tonalidade, da cicatriz, né? a tonalidade dela, até lasers hoje em dia que ajudam também nessa questão de coloração. E então tem vários tratamentos específicos que até dermatologistas podem às vezes explicar melhor e acrescentar nessa parte. Auxiliar, né? Nesse processo. Auxiliar nesse processo em casos mais extremos de cicatrizes não tão boas, tá? Bom, aí lógico, né? Agora vem a pergunta que não quer calar, já que a gente falou um pouquinho, né, desse desfecho que, por sinal, casou muito bem, né? Tem essa cirurgia que no final eu achava que só o silicone era suficiente, aí agora a gente chega à conclusão que não é bem assim, então, além da prótese, pode ser que precise fazer esse ajuste, né? Sem dúvida. Eu sendo leiga, eu fico pensando, né? Por exemplo, só colocar o silicone e aí agora eu entendo que ele não dá essa sustentação, digamos assim. Então, Perfeito. acaba ficando... Apenas ele preenche um espaço. Exato. Preenche um espaço. Então, fica na pele. Sim. Ali, rente à pele, que seja, né? Sim. Não dá, às vezes, uma aflição de, tipo, achar assim, mas será que minha pele vai conseguir sustentar esse silicone ou coisa parecida? E aí, de forma leiga, a gente pensa, não é melhor, de repente, colocar por baixo do músculo para não correr o risco de repente, acontecer alguma coisa com a pele? Você vê, você foi totalmente aí pelo raciocínio. Eu fui você pela lógica, gente, de forma leiga, hein? E tá certíssima. Normalmente, assim, inclusive, uma das principais indicações, assim, quando a gente se coloca a prótese atrás do músculo retromuscular, é em casos de paciente muito magra, que não tem mama nenhuma, pele muito fininha aqui, realmente colocar essa prótese direto abaixo sobre a mama, que ela praticamente não tem, acaba ficando muito evidente esse silicone muito próximo da pele. Então, nesses casos que a gente chama que tem um teste até manual, que a gente palpa aqui, se tem menos de 2 centímetros de espessura, quando você palpa a região da mama, de fato já está indicado você optar por essa prótese atrás do músculo. Do Você músculo coloca, mesmo, então. exatamente. Então, provavelmente, talvez seja o meu caso, hein? Você coloca atrás do músculo, ela dá uma cobertura melhor, deixa de um aspecto menos artificial, digamos assim, e o músculo tem uma vantagem muito grande de ajudar a sustentar, porque essa prótese não vai estar pesando totalmente direto nesse tecido ou glândula mamária. A prótese ajuda um pouco nessa questão de sustentação. Eu vi, né? Olha só, né? Eu vi que dá um piquezinho agora. Existe esse procedimento que é como se desse um piquezinho aqui do lado para poder o silicone ajustar, digamos assim, né? Sim. Eu não sei, antigamente não tinha isso, é novidade, né? Você diz que a gente chama pelo que eu de entendi, uma gente, sutura. tô falando de uma forma leiga e ele traduz, tá?
Bem, se foi o que eu entendi, a gente tem hoje em dia algumas técnicas para ajudar essa sustentação. É uma técnica que hoje é difundida como eles falam de sutiã interno, né? Que seria uma sutura com um fio específico farpado que a gente faz aqui realmente nesse sulco, na região onde a prótese vai se apoiar. Não, isso está muito moderno. Não cheguei a ver isso. Não foi eu isso acho que que você não estava se foi isso, não, referindo? mas Do agora piquezinho? conte. Não, é basicamente isso. A É um cirurgia fio? é um tipo de. Toda cirurgia, né, envolve cortes e sempre vai envolver pontos ou costura para a gente fechar os cortes por onde a gente entrou para introduzir essa prótese, por exemplo. Então, quando a gente faz essa sutura, existe uma técnica que hoje em dia é popularizada como sutiã interno, que envolve um fio especial que ele é farpado, ele dá mais sustentação. Farpado de que forma? Realmente farpado, ele é todo fio que a gente usa em cirurgia, ele é, na verdade, uma agulha presa num fio que a gente vai costurando, como se fosse uma costura para fechar os tecidos, aproximar eles e o corpo vai se dar conta de absorver ele. E essa sutura farpada ajuda a sustentar, é um fio específico de uma tecnologia um pouco mais moderna, digamos assim, e ele ajuda um pouco até certo ponto a sustentar. É uma coisa mais nova, até bem recente, mas que está um pouco, digamos assim, até na moda, tá? Essa questão da... Ele ajuda a manter, mas ele é colocado nessa região. Isso, exatamente por onde a gente entrou, né? Onde a gente Onde fez coloca o cortezinho o de silicone. 5 centímetros, no caso da prótese, ou no caso da mastopexia, a gente faz essa sutura por dentro com esse fio especial. É mais uma questão técnica, na verdade, né? Às vezes Mas que dá realmente um resultado satisfatório. Sim, com certeza, com certeza. Então, o que eu falei, eu adorei isso, tá vendo? É bom que a gente vai conversando, a gente vai descobrindo mais coisas, né? Sim. Eu vi um vídeo seu que fala que... Eu não sei se a prótese antes, ela ficava indo para o lado e existe um corte que faz no músculo para ele parar aqui, no caso, e não ficar caindo para o lado, digamos assim. Gente, muito legal, eu pensei em todas as possibilidades. Não, tá certo, acho que agora eu entendi o que você está falando. Nessas técnicas de mastopexia, existem diversas técnicas dessa prótese ser colocada por cima do músculo, por baixo do músculo, parcialmente por baixo do músculo, e uma técnica que eu gosto muito de utilizar, de um cirurgião plástico brasileiro, inclusive, que desenvolveu, que chama Marcelo Ono, o Dr. Marcelo Ono, ele deixa uma faixa apenas do músculo na lateral. E a gente usa essa faixa da lateral do músculo para sustentar essa prótese. Então, é uma técnica muito bacana, na minha opinião. Eu uso praticamente de rotina na maioria das minhas pacientes. E, realmente, ela traz essa sustentação para manter o colo mais... manter mais esse colo aqui na região do meio, do sutiã. Então, esse é o segredo do colo. Exatamente. Não permitir que essa prótese deite ou caia tanto para as laterais das mamas. Porque acaba também por conta do peso. Sim, e a pele também, de certa forma, né? Sem dúvida. Isso ajuda. Nada é 100%, né? Nada vai garantir que esse seio nunca mais caia. Pelo contrário, vai ceder. Isso faz parte da evolução natural. Né? Mas a gente tem formas, digamos, de ir desacelerando esse processo e tentando manter um resultado mais duradouro possível para cada paciente.